Dia! Mais uma quinta-feira e nós estamos aqui para uma entrega da nossa série de lives Feridas Emocionais. E essa é a nossa última live dessa série. E eu quero muito que você fique por aqui, porque nós vamos fazer uma entrega. Eu e a Gi, terapeuta Gina Oliveira, já está para chegar e nós vamos iniciar aqui essa partilha bem harmônica, com bate-papo. E se você está chegando por aqui, seja muito bem-vinda. Suas partilhas irão enriquecer este encontro dessa manhã. Gi, já te vejo por aqui, seja bem-vinda, minha amiga. Já vou te aceitar. Aqui o Instagram comunique, né? Nós estamos aqui, já te aceitei, veja como... Olá, Abriu, maravilha. cheguei! Bom Eu dia! te vejo, Gi. Me vê? Te vejo. Ah, eu também te vejo. A gente nem tá acostumado Não, com esse evento. Oh, Glória, maravilha. maravilha, maravilha. Eu também te Maravilha. vejo, te escuto. Que Tá maravilha. linda de azul, maravilhosa. Como é que está nessa manhã? Obrigada. Não consigo te ver direito, também embaçado aqui pra mim, mas acho que é o fundo da live, né? Peraí. Será que é a internet? A minha internet? Ai, Não, ai, mas ai. permanece aí, não mexe nada. É, mas se tiver embaçadinho para as meninas, é ruim o sinal, né? Não, é que tá assim, acho que o Instagram mudou alguma coisa, né? Que, sabe, o diálogo de quem tá entrando tá por cima do seu rosto, antes era embaixo, né? Agora eu não Ah, sei, é verdade. acho que mudou o formato, a gente não tá acostumado com esse novo formato, Ah, entendi. Bom entendeu? dia, Elaine. Olha, Elaine aí com a gente hoje. Nossa, Bem-vinda. que linda. A gente fica Maravilha. felizona quando vocês estão aqui fazendo companhia pra gente, participando dessa conversa. Hoje a conversa é quente, né? Tem A muita ferida da coisa. traição é a conversa quente. Quem é que... Ah, a Elaine disse que minha imagem tá bom. Obrigada. Isso é Olha, importante. muito bom. O que eu tava falando? Ah, a conversa é quente porque, né, a ferida da traição, ferida emocional da traição é uma ferida muito profunda que causa muito sofrimento. Então é dessa ferida que a gente vai falar hoje. Você já sabe, Elaine, quais são as suas? Conta aqui pra gente. A Cíntia também tá por aqui, viu? Seja bem-vinda, Eita, Cíntia. Cíntia. Hoje eu não vejo quem entra, só vejo Ah, se é? comenta. Que Olha, coisa! Bom dia. Às a vezes dá pra ver Catiane quem é que entra. também. Hoje não A dá pra ver Suzane. quem é que entra. Mas É, tá tá bom. mudado as coisas aqui. É, tô achando que mudou Mas, bem. Bem pra pior, hein, digamos. Gente, a minha cara tá boa, olha. eu tô com sono, porque olha só, eu acordei tarde, tô aqui com a minha cara de sono ainda. Apesar desse Ai, dia lindo, né? Tá muito lindo, né? Tá um eu dia botei um filtro. claro, bonito. Se eu colocar um filtro, nem vou mais. Acho que eu tô Acho bem. O que 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 vocês acham? tá bem, amiga, tá ótima, tá maravilhosa. Tá muito Tô bem. feliz, tô animada, que a gente tá na 36ª live hoje e Meu realmente cada Deus. vez vai ficando mais leve, vai ficando mais tranquilo aparecer aqui para vocês, porque é sempre desafiador, confesso. Então, já tô animada que hoje já não deu aquele friozinho na barriga, foi só assim, um calor. Quando fico um pouquinho nervosa, dá um calor. Aí eu tirei até a manga. Olha, Bem-vinda. Ah, agora eu vi, ó. A Cássia chegou. Bem-vinda, Cássia, Cássia. Agora, opa, sejam bem-vindas. As meninas estão aqui com a gente, firme e agora forte, eu gostei de ver lindas. que entrou. Maravilha. Bora E pro vamos tema. começar a aquecer, né, minha amiga? Vamos começar Bora. a aquecer essa live, né? Quem aqui, né, já sentiu dificuldade de confiar, né? Aquele medo de confiar em alguém. Será que eu vou confiar nessa pessoa, né? Ou será que essa pessoa é confiável, né? Por trás aí, né, uma feridinha, né? Da traição, né? Mas aonde ela aconteceu, né?
às vezes a gente não tem um relato, tipo assim, eu não fui traída, Cícera. Como assim? Não tem histórico, não lembro de ter acontecido nada. Mas esse sentimento, às vezes, a gente carrega inconscientemente, principalmente, né? Quem sofre da ferida da traição. E nós vamos explicar hoje, né? Como que ela se desenvolve, né, Gi? Como que é o Sim, surgimento dessa dor emocional, porque é uma dor emocional, né? E lembrando, né, meninas, que quando a gente fala de ferida emocional, é como se a gente estivesse falando de uma dor no físico, né? Porque uma ferida aberta dói, causa constrangimento, sofrimento, desconforto. Imagina você com um ferimento, né, na sua perna, você não quer ser exposto, né? Como que isso acontece no emocional e as pessoas acham que para com isso, que bobagem, não sente assim não, tá tudo bem, né? Então a clareza é a dor emocional, a ferida emocional, ela é tão real quanto uma dor física, o sofrimento é real, né? A pessoa está sofrendo, só que emocionalmente a dor é invisível, né? Então, é para esse olhar que a gente vai caminhar hoje, nesta manhã, né? Trazer clareza sobre esse sofrimento, que ele existe, ele é real, né? Não é da cabeça da pessoa, ela está sofrendo, né, com os sentimentos dela, né? Então, muitas das vezes as pessoas têm medo de confiar nas pessoas, né? E por que será, né? Por que será, né? Não é só relacionado ao cônjuge, né? Ao namorado, ao noivo, né? É o sentimento mesmo que falta de confiar, né? Meninas, contem aqui para nós, né? Vocês já sentiram, às vezes sem ter essa ferida, porque ter a ferida e sentir esse sentimento algumas vezes acontece com todo mundo, mas a ferida isso é constante, né? Isso é constante, né? Faz parte ali de uma forma muito intensa da vida da pessoa. Vocês já se sentiram dessa forma? Nos contem aí. a Deixa eu ver Cássia quem está mais está aqui. dizendo que o pai dela sempre ensinou a nunca confiar em ninguém. Nem ele, nem nele mesmo, Cássia. Conta pra gente. Olha Porque isso. eu conheci uma pessoa que o pai falava, ó, não confia nem no seu pai e na sua mãe. Aí já é Nem na demais, né? sombra, né? Nem na sombra, né? Aí já eu achar demais. Para você ver que como que o ambiente também influencia nessa coisa da educação, né? Não só a percepção da criança, porque é a criança que desenvolve a ferida emocional da traição, ela em algum momento da vida ela se sentiu traída, né? Ali pelos cuidadores dela, seja pai, seja mãe. Então, o que que acontece? Geralmente é do sexo oposto também, né? Mas Uhum. ela acaba se sentindo traída e o que que ela acaba tendo medo de repetir essa dor em todos os seus relacionamentos. Então, Uhum. é aquela que acaba sendo a mais controladora de todas, né? Porque ela quer controlar todas as nuances para que ela não seja traída. Então, é aquela que vai ser a investigadora, aquela que vai clonar o WhatsApp, é aquela que vai colocar os amigos sempre a teste, sabe? Para ficar. Outro dia eu vi que uma pessoa, o teste que ela usava com os amigos era assim: contava uma coisa para a pessoa Olha, e esperava se aquela coisa ia vazar. olha E isso. aí, quando ela, né, aí ela descobria e não confiava naquela pessoa de jeito nenhum, e enfim, né? A Cássia está dizendo, as minhas melhores amigas, uma me denunciava para minha mãe, eita, e a outra morria de inveja. Entendi. Aquelas amigas entre parênteses, ela pôs aqui, entendi. É, Aham. então, aí você acabou não confiando mesmo em ninguém e não desenvolvendo nenhuma amizade decente, Cássia? Eita, conta aí pra gente mais detalhes, que agora eu fiquei curiosa. Porque, assim, esse teste, eu sou uma pessoa que não gosto de ter que falar assim, olha, não conta pra ninguém, tá? É segredo, só nosso, tá? Não gosto, mas se a pessoa realmente sair, se eu vejo que vazou e foi parar na boca do povo, aquilo realmente quebra de confiança. É uma quebra de confiança. Então, quando a criança Uhum. sente, às vezes a gente faz por maldade, sem maldade, né? Que a gente pega e conta alguma coisa da criança para os outros, que nem você já contou aqui, né? Da sua filha. Então a Sim, gente eu acaba fazendo sem contei. maldade, passar para frente uma coisa que foi combinada ali, e aí acaba
tendo essa ferida emocional sem a gente, né, enfim, ter intenção disso. E acaba a pessoa não confiando. Mas veja bem, né, se a gente for parar para racionalizar, as crianças têm aquela auto-amor, aquele amor imenso por pai e mãe, porque precisa ser assim, porque eles precisam se agarrar a alguém que consiga manter garantir a sobrevivência deles, né? Então a biologia é feita para isso, para se apagar a pai e mãe. E aí o que acontece? De repente, a sua mãe, seu pai falha com a sua confiança que você depositou nela. Então faz sentido, né? Faz sentido, sabe? Né? Poxa, agora a pessoa que eu contei aqui, realmente o pai e a mãe falavam que não podia confiar nem em pai e mãe. A Sônia chegou aqui, bem-vinda, Sônia, obrigada pelos maravilhosos. Passou. E a Cássia está dizendo que não tem nenhuma amiga mesmo que vai na casa dela, que seja essa coisa de muito próxima, né, de sair e tudo mais, são só mesmo colegas. Entendi. Mas você já percebeu em algum momento, lembra de algum evento na sua infância que sentiu traída por pai e mãe também, ou só por essas amizades? Conta aqui pra gente. Porque os relacionamentos são os que mais gritam, né, essa ferida da traição, porque a pessoa não confia mesmo em ninguém e tá sempre botando em teste a confiança da outra pessoa, né, a lealdade da outra pessoa e tudo mais. Quem mais? A característica da postura também, né, Gi? Essas pessoas que sofrem dessa ferida têm uma postura mais rígida, né? Tá sempre aquele olhar atento, né? Aquele olhar de suricato, né? Suricato que chama, aquele bichinho que fica... Todo mundo tá comendo e ele tá lá na toca, assim, só olhando. Será que tá vindo aqui um predador? Né? Né? Tá em alerta todo o tempo, né? Naquela energia alta, né? De atenção, né? Não consegue relaxar, né? É verdade. E ela acaba criando expectativas em relação às outras pessoas, e isso favorece ela se decepcionar, né, com as pessoas. A Cássia está dizendo que a mãe dela, quando ela ficou mocinha e pediu para não contar para o irmão, foi a primeira coisa que ela fez. Você pediu para sua mãe não contar nada pro irmão, e ela foi e contou. Poxa vida, tá vendo? Então existiu mesmo uma traição aí da mãe, né? Uhum. Entendi. Sim, exatamente. Entendi. É um sentimento tão profundo, né, Gi? Imagina você se sentir, Sim. né? Puxa, o fulano falhou comigo. Como assim, né? Eu confiava, né? E ali, Uhum. fragilidade no relacionamento, né? E as pessoas acabam levando isso para a vida. Exatamente, são coisas bobas, né? Que é boba para nós que acabamos fazendo, né? Tipo, se é mãe e pai, né? O princípio dos cuidadores diretos. Eu lembro que a minha Sim. filha falava isso, até contei em outras lives aqui, né? Mãe, você fala da minha vida para todo mundo era minha mãe e a minha irmã. Porque ela via conversando, né? A Thaís fez isso, fez aquilo. Então ela ficava indignada e ela ficava muito brava. Até uns 8 anos, 9, ela falava muito isso, né? Você fica falando da minha vida para todo mundo era a mãe e a tia, né? Que eu contava algo e ela não gostava. E eu não tinha conhecimento na época que ela estava se sentindo ali, né? Que eu estava ferindo nosso laço, né? De fidelidade, né? Puxa, ela contou para mim, né? Como a gente falou, né? Às vezes não precisa pedir um segredo ali, né? Mas você sabe que é íntimo da pessoa, né? Para que expor, né? Para que você vai expor, né? A criança, como se a criança não tivesse sentimento, não tivesse, né? Que preservar, né, aquela identidade daquele ser só porque ele é pequeno, né? E porque é o nosso filho, é o nosso sobrinho, enfim, né? É desmerecer a emoção do outro, né? E com Sim. certeza a gente faz isso, né? Nossos pais fizeram, nossos cuidadores, né? Porque não tinham conhecimento. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, né? Tem que ter muita coragem para você fazer isso, né? Porque o sentimento do outro, né? É o sentimento do outro, né? A gente tem que medir com a nossa régua, né? Porque cada um de nós temos, né? O nosso linear de sentir, né? Talvez a mesma história, se fosse falada por outra pessoa, a pessoa não ia se sentir daquele jeito. Como você trata de ferida emocional, né?
cada um vai ter o seu olhar e o seu sentir, né, para a mesma história. Exatamente. Exatamente. A Cássia está dizendo que é melhor escrever num caderno do que contar para alguém. Às vezes, quase sempre, né? E a Desconfiando. Elaine está contando que já foi traída por amigos, mas não sofreu por isso. Pensou que eles eram problemáticos e por isso erraram comigo. Problema deles. Isso é uma boa conduta, ótimo. Tá vendo? Mas se você tivesse a ferida emocional da traição, você sentiria profundamente, seria assim uma facada no seu peito. Eu também acho que eu não sinto assim tão profundamente, não. E essa pessoa que desenvolve, né, a ferida emocional da traição na infância, o que acontece? Ela acaba, além de vestir aquela máscara da controladora, de tentar controlar tudo para que as coisas saiam do jeito dela, para não se frustrar, né? Existe também desenvolver um dinamismo, uma rapidez, é uma pessoa ágil, né? E tem meio ranço de gente lenta, que ele irrita muito ela. Porque ela acaba sendo muito competitiva também, e ela acaba desenvolvendo muita agilidade e fazer as coisas bem feitas. Então é aquela que realmente vai falar, deixa que eu faço, e pega pra si. É nessas que ela começa a ficar muito sobrecarregada, né? Que começa a querer pegar tudo pra si, porque ela faz mais bem feito, mais rápido e tal. Então é mais difícil de delegar e tudo mais. E acaba desenvolvendo também no seu corpo formas que a deixam mais atraente, né? Engraçada a biologia da coisa, né? A mulher que acaba ficando com a cintura mais fina, a proporção do corpo mais igual, assim, uma ampulheta, acaba sendo, criando uma forma no corpo também que a deixe mais, digamos, atraente para que teoricamente seja mais difícil de trocá-la por outra pessoa. Mas o mais curioso disso é que ela nunca se acha boa o bastante. Apesar da biologia acabar favorecendo ela. Então a gente vê mulheres belíssimas que não se sentem boas o bastante e acabam sendo traídas de forma bastante dolorida, né? Então é muito curioso como o emocional e o físico andam juntos para a pessoa se defender naquele ambiente que ela vive, né? Tipo, sobreviver mesmo. Então, a gente olha essas características e vai mostrando como que ela pode lidar a partir desse conhecimento com a sua ferida emocional da traição. Quem aqui já percebeu essa dor latente aí porque se repete, tá, gente? Enquanto não for curada, essa ferida vai se repetir, como todas as outras que a gente falou aqui. Enquanto não quebrar esse padrão, vai repetir o ciclo e isso vai ser bem doloroso. Tá me ouvindo aí, amiga? Te ouço. Só deu uma trava aqui, mas eu te ouço. Sim, é exatamente isso, né, Gi? E as meninas, né, falando aqui, né? É um sofrimento que ninguém quer sentir, né? Fala, puxa, mas o outro aconteceu tudo, ele tá de boa, né? E às vezes a gente vê o comportamento da pessoa, fala assim, nossa, se fosse eu, nem ligaria tanto, né? Como assim, né? Essa diminuição, né, da emoção do outro é um desprazer, né? Fala, puxa vida, não senti dessa forma. Como você vai dizer pra pessoa assim que tá sentindo dor, fala assim, não sente dor, para de sentir. Né? A gente não faz isso, né? A gente vai dar um chazinho, vai dar um remedinho, vai indicar ali, né, alguma posição que melhore essa dor, né, esse desconforto. Mas a gente não vai falar para alguém que está com uma expressão de dor, falando para você, nossa, eu tô com uma dor aqui, para de sentir essa dor, né? Porque você não tem o controle no sentir. Mas você pode, né, tomar consciência de que isso tá te agravando e aí você, como no físico, né, você buscar ali uma solução para esse sofrimento, né? Você vê que está atrapalhando aí o seu desenvolvimento profissional. Mas não é aquele chefe que não consegue delegar tarefas, né? Eu tive uma chefinha, uma subchefe, que eu tenho certeza, agora é um pré-julgamento da terapeuta, né? Faz muito tempo, mais de uma década, eu acho que ela deveria ter a ferida da traição, porque ela não confiava, ela chegava no setor e ela queria fazer tudo de novo, como se tivesse ter o selo de autenticidade dela, né?
Sabe aquele, ela tinha que ter o selinho dela, assim, mas eu fiz, mas eu terminei, mas eu fiz aqui, mas eu fiz aquilo outro, e deixa eu ver como que você fez isso daqui. Só a voz dela me irritava, porque ela era muito assim, sabe? Controladora, ela queria controlar demais, ela não conseguia delegar. Quando ela delegava uma tarefa, ela estava no seu pé ali, parecia um aspirador sugando sua energia. Eu falei, meu Deus, é impossível trabalhar com uma pessoa dessa, né? E muitas pessoas são assim nos relacionamentos, imaginou? Né? No pé do Acho que esposo ali, A Elaine tá dizendo que tá travando. tá travando, né? É, travou aqui para mim. Olha, entrou bastante gente. Se amigo, vocês me ouvem? E Poxa, agora, melhor, meninas, nos dê um feedback sim, aí. Consegue me ouvir? fechou. Ok. Travou de novo, a Elaine falou. Para mim tá ok. Será que é com É, ela o retorno? Talvez eu seja o não seu sei. retorno, Elaine. Eu a vejo e a escuto. Uhum, eu também. Pode ser alguma conexão com a Elaine, né? O retorno para ela, né? Para nós aqui tá ok. E aonde nós estávamos, minha amiga, sobre as consequências, né, dessa ferida, né? Sim, você estava Como que trazendo essa o exemplo ferida da sua chefe, que era super controladora lá, é exigente, exigentíssima. sim, parecia um cuidador, sim. E aquela pessoa, imagina nos relacionamentos, né, amorosos ou familiares, né, uma pessoa que está sempre desconfiada. Eu cheguei, tá todo mundo na sala, nossa, será que estavam falando mal de mim? Tem gente que já chega assim, né? Será que estavam Sim, falando mal de mim? Quando eu cheguei, vocês pararam de falar, mas se a conversa acabou, né? E a pessoa sim. tem toda a desconfiança, né? Será que estavam falando era mal de mim? Ou você está Exato. passando, né? Você está passando e você, nossa, tem muita gente olhando, rindo. Será que é comigo, né? Eu tive algumas amigas que falavam assim, né? Colegas de trabalho. Nossa, quando eu chego no setor, o pessoal muda de comportamento, Cícera. Será que é alguma coisa com a minha pessoa? Então ela leva muito pro pessoal, né? Falou, puxa, é tudo comigo, né? Alguma coisa de errado, que ela não consegue confiar que tá Sim, tudo bem, que não é sobre ela, né? A pessoa não consegue, né? Não, é comigo, eu tenho certeza. Olha, fulano fez isso, fez aquilo outro. Eu falei, meu Deus, né? E eu não era terapeuta nessa época, né? Mas eu sempre achava estranho as pessoas se importarem demais com a opinião do outro, né? sim, Eu sim. tinha ali as minhas dores, né? No meu caso, a ferida do abandono e da rejeição, é muito medo de agir, né? De tomar posicionamento. E eu não entendia por que as outras pessoas se comportavam de outras formas, né? Tipo, ficar preocupada com o que o outro vai, né? Nossa, como assim, né? Mas era referente à dor dela, né? É verdade. É aquela pessoa de temperamento mais forte, de modo geral, ela tem opiniões fortes e manifesta suas Uhum. opiniões de forma bem veemente, sabe? E espera que todo mundo concorde com ela. É interessante certas condutas. E se a gente hoje, com o olhar de terapeuta, né, Cícera, a gente consegue ver que por trás de todos os comportamentos existem uma ferida, né? Então a gente consegue olhar com mais compaixão e tudo mais. Mas antes, né, a gente podia já julgar, nossa, estranha essa pessoa, problemática, neurótica, né? Exatamente, a gente começa a rotular, né? É, mas agora a gente consegue entender, né? E isso é importante também até para os relacionamentos, né, amiga? Porque todas as pessoas têm uma história. E sempre que a gente entende a história da pessoa, a gente começa a entender um pouco mais por que que ela é como é, age como age, pensa como pensa. Então, tudo parece que vai encaixando as pecinhas, né? E fazendo muito mais sentido. A Cícera estava Sim. rindo aqui, a Figueiredo. Eu não sei do que, perdi a piada. Gente, aí, Cícera, o que aconteceu aí que despertou Conta pra aí? gente. Você reconheceu alguém? Lembrou de alguma pessoa? Conta pra gente. Hum. É aquela pessoa também que não tem paciência nem de ouvir a outra pessoa, sabe? Que interrompe. Interrompe seu raciocínio, corta. Ou Hum. aquela que você tá formulando a pergunta, ela já tá dando a resposta.
É. Atravessa com a resposta. Muitas vezes são assim também. É claro que a gente está falando aqui, tá, gente? Não é escrito na pedra. Estamos dando algumas características para ver se vocês reconhecem, se reconhecem, lembram de alguém e tal. Mas as pessoas não são só não manifestam só uma ferida emocional. Então, também depende do tamanho, tipo, o quanto aquilo é latente nela, né? Se é mais ou menos, então ela vai caracterizar um pouco mais de essas características, esses aspectos, ou menos, entenderam? O caos da sala. A Cícera está dizendo que tá rindo do caos da sala. Entendi. Aqui, Acho que da sua chefe, né? Chegava na sala. não entendi, Cícera. Depois esclareça melhor entre nós. Hum. Mas é engraçado, né, gente? Porque quando a gente não tem o conhecimento, né, Gi, como a Gi falou, meninas, a gente fica, tipo, julgamento mesmo, né? Nossa, você julga, literalmente o ser humano vai para o julgamento, né? É um preconceito daquela situação, porque você não entende o que está acontecendo, né? Por que, que a pessoa está agindo daquela forma. Então você vai procurar entender nos meios dos recursos que você tem aqui, né? Nossa, já vi isso e era referente àquilo, como assim, né? Mas parecer firme, né, todo o tempo, esse medo de confiar, ninguém faz melhor, né? Eu tenho que estar sempre me certificando, tipo, imagina se eu sou uma chefe de uma grande empresa e eu não confio no meu subordinado, nos meus colaboradores, e eu tenho que dar conta de revisar todos os setores. Imagina como que eu vou ficar no final desse Não dia. é? Eu Nossa, sobrecarregada, mortinha, não vou dar conta, né? né? Vai entrar A no cabeça sofrimento não para. comum. Além do sofrimento emocional, vai entrar no sofrimento físico, né? Porque o seu corpo não vai aguentar isso, né? Então, essas pessoas têm, né, um sofrimento muito grande mesmo. Será que a Ah, Cícera já foi achei. assim? E hoje ela tá mais tranquila, mais sossegada? Conta pra gente aí, Cícera, você tá se reconhecendo e já foi assim? E a Cíntia tá falando que ela já chega falando que parem de falar que o assunto chegou. É, nossa, Pressupondo que já tá todo mundo falando dela. Eita! Assim é bom, né? hoje já Gente, sossegada. então. Bacana. Tem muitas características, sabe? Ela é aquela que fica em cima mesmo, verificando se está tudo sendo feito do jeito que ela acha que é o certo. É aquelas que é Uhum. branco ou preto, só existe um jeito certo de fazer as coisas, né? Não tem essa flexibilidade para ver que, né, independente da forma, se o resultado for o mesmo, tá tudo bem, né? Então, Uhum. acaba sofrendo mais, gente. É como eu sempre digo aqui, a inflexibilidade é a causa de muitas doenças, muitas. É, Então é importante a gente ter esse joguinho de cintura, né? Ter esse molejo aí para nem tudo precisa ser do meu jeito. Nem tudo precisa uhum. ser, né? Só eu que faço bem feito, então eu que vou fazer e tal. Então é um sobrepeso que dá para liberar aí, né? Vamos trabalhar com isso, gente. Vamos observar em quem. Vamos fazer esse exercício essa semana. Vamos observar em o que eu estou tentando manter o controle que eu poderia soltar. Hum? Que tal essa, essa tarefinha para a semana? Muito bom identificar, né? Identificar, porque é só a partir do momento que a gente reconhece, né, que a gente está nessa situação, está com esse sentimento, com essa dor, que é a partir daí que a gente começa a buscar a solução, né? Fala, puxa, eu identifiquei, eu estou sentindo tudo isso, e agora o que eu faço com isso, né? Para toda mudança, primeiro é a consciência, né? A tomada de consciência, né, amiga? Ter a consciência de que você sofre da ferida, fala, puxa, eu me sinto assim, né? Este é o meu comportamento. Eu não gostaria de sentir, mas é assim que eu me sinto, né? Sim. E a partir daí você vai buscar os caminhos, né? Mas, de novo, você está sempre naquela sobrecarga, puxa, o fulano está me traindo. As mulheres, principalmente, né, que já tiveram experiências dolorosas, né, ela não consegue manter um outro relacionamento, porque está comparando com, inconscientemente, né, um relacionamento anterior que ela sofreu ali, né, essa traição.
Lembrando que não é só sobre o relacionamento atual, sobre a história de vida, né? De vida, de vida. Inclusive, Vida. se, por exemplo, ela soube, ouviu o pai tá indo na mãe, ou vice-versa, entende? Então também foi uma quebra de confiança em relação a ela, apesar de não ter sido diretamente com ela. Sim, exatamente. E ali ela vai sufocar o relacionamento, né? A pessoa não vai aguentar por muito tempo, né? Puxa, toda hora alguém desconfiando de você. Quem ficaria em paz, né? Toda hora minha amiga tá lá vendo. Nossa, será que ela tá ali mesmo? Será que ela não me atendeu porque ela não Não pôde ou é, porque ela tá mentindo, né? É não aquela é? pessoa, né? Parecendo um detetive ali, sufocando o relacionamento. De repente você puxa, eu vou confiar em quem, né? Não tem ninguém para eu confiar, mas as pessoas também estão se sentindo sufocadas, porque você está Uhum. sufocando as pessoas, né? Geralmente ela é sufocante mesmo, né? Porque não dá esse Sim, espaço, até de esse espaço de você errar, porque ela acaba sendo muito rigorosa, não só consigo própria, mas com as outras pessoas também. Então as outras pessoas têm até medo de errar perto dela, porque vai vir chumbo grosso, né? Então precisa ser mais leve, precisa ser mais sucinto aí para não é, aumentar essa ferida e machucar as outras pessoas nesse caminho, né? sim, é bem profundo, né? A gente faz muito isso também com as nossas crianças, mas às vezes eles vão desenvolver a ferida da traição, né? Porque o Uhum. sentimento vai ser outro. Mas a gente fica aquela mãe sufocando, né? Como se fosse a mãe. Mãe se sente traída sempre pelo filho, né? Eu falei para Uhum. você não fazer. Eu jurava Uhum. que você não ia fazer isso. Quando você pensa que não, né? Nossa, mas você fez. Tinha certeza que você não ia fazer. Porque eu disse tudo, todas as regras. As regras da casa estavam cientes. Como assim isso aconteceu, né? Mãe é bem comum se sentir traída, né? Mas não é referente à ferida da traição, né? Que é mais profunda, aquela dor sangrenta, né? Esse sentimento que fica pairando, né? Se uma mamãe, né? Ela padece da ferida da traição, ela vai se sentir a pior mãe do mundo. Nunca mais ela vai querer confiar nesse filho novamente, né? Ela não vai entender que é um momento, que foi uma fragilidade, que tudo bem, que ele está em desenvolvimento, né? Vai Sim. criar um atrito para a relação futura, né? Eu já atendi mulheres em casa de repouso, que eu trabalhei um bom tempo, acho que uns 5 anos, cuidando de idosos, e elas falavam muito. Tinha assim, tipo, meia dúzia de filhos. Tinha um filho predileto. Fulano me traiu. Ele disse que não ia casar com aquela mulher e ele casou, Cícera. Olha pra isso, a mãe se sentir traída porque o filho casou com a menina lá que ela não queria. E não é realmente só o filho, né? A história dela levou ela para aquela. Hoje, com o Sim, conhecimento que a gente sim. tem, né? A história, né? Fez ela se sentir traída pelo filho que casou com a mulher que ele escolheu, gente. Não é? Imagina. Sim, pelos mais diversos circunstâncias, pelas mais diversas, sabe, acontecimentos. Já ouvi uma que sentiu traída pela irmã que casou. Olha isso. Casou, se sentiu traída. Eu acho que elas eram muito jovens, ainda adolescentes, né? E ela é muito apegada na irmã e se sentiu traída. Ela falou, me senti traída, olha pra isso. A vida Ela quis segue, né? E a vida tem né? que seguir. E aí a jovem também tem dificuldade de perceber essas nuances da vida, né? Eu queria entender se a Cícera Figueiredo está dizendo aqui que já é sossegada, está se referindo a ela mesma. Se hoje ela está mais tranquila em relação a isso. Acho que foi isso, né? Contem aí para mim que eu quero saber todos os babados aí. Todos os causos, contem pra gente. Se você já É. foi essa pessoa, essa controladora, essa que tenta adivinhar as expectativas dos outros, essa que tem um olhar forte, né? Aquela que consegue tanto afastar com o olhar quanto aproximar, né? Ela tem o Uhum. dom de fazer a pessoa se sentir super importante com um olhar, ou o contrário, de se sentir Uhum. repugnante com o olhar. Então é forte, Né? aquela que tem um olhar forte também é uma característica. Sim. Tem essa personalidade, tem essa agilidade.
compreende, né? Ela é rápida de raciocínio, de compreender e tudo, mas ao mesmo tempo ela acaba sendo uma pessoa inflexível. Olha só que paradoxo, né? Para ouvir também os outros pontos de vista e relevar também, né? Então acaba sendo só do jeito dela, só da opinião dela, e aí acaba sendo uma briga de, como chama? Luta de aquela corda, né? Que puxa para um lado, puxa, cabo de guerra. Cabo de guerra, Vai indo até romper, né? E ali o né? sofrimento é grande, né? Uma Sim. dinâmica prática, né, amiga? É uma dinâmica prática que a gente pode, né, propor aqui é essa questão da observação, né? Autoobservação. Observe os seus comportamentos, né? Quando você chega Sim. no ambiente, quando você está em família, quando alguém não responde sua ligação, né, no tempo que você gostaria, né? Como você se sente diante de uma tarefa ali que alguém executou, né? Será que você é Uhum, aquele lá que vai lá e quer colocar o seu selo de certificação, né? Não, tá aqui porque eu uhum, supervisionei, eu vi, então agora é para provar. Eu fui lá e vi com os meus próprios olhos, né? Observa a sua rotina, né? Puxa, será que tem ali uns vestígios? O medo, né, de que as pessoas te deixem para trás, né, aquela uhum, desconfiança, né? Ah, sim, puxa, realmente, isso aqui era um sentimento de... Porque as pessoas mascaram, né? Não, não tô me uhum, sentindo assim, não, né? Então uhum, faz aquela autocrítica, pergunta para você mesmo. Quem vai trazer essa resposta de como ela se sente? Nem a terapeuta, né? De não somos nós que damos paciente uhum, diagnóstico. Olha, você tem o diagnóstico da traição, não somos nós, né? É a própria pessoa, né, que ela vai ser guiada por esse processo e ela vai sim, identificar, tá, é esse que é o meu sentimento, essa é a minha dor. E a partir da dor identificada, é o que vai vir o tratamento, né? Como que você exatamente, escolhe se você vai no hospital ou no ortopedista? Da dor da região que tá doendo, não é mesmo? Se eu tô com dor exatamente, na perna, eu vou marcar um local, né? Se eu tô ali com o meu coração palpitando, eu não vou lá no, né, no médico do riso, eu vou procurar o médico do coração para ver, né, me cuidar direitinho, uma especialidade. Então, faz essa autoanálise, identifica em você, tá? Poxa, eu não consigo, né, agir natural, eu gostaria de ter o meu comportamento diferente. Isso tá me gerando o quê? Cansaço, exaustão. Se eu fosse uhum, mais confiante, minha vida seria um pouco mais leve. Nossa, eu não uhum, precisaria gastar tempo, né, revisando essa tarefa, por sim, exemplo, né? não é? São caminhos de cura, né, Gi? Mas isso requer um baita autoconhecimento, né, gente? É um processo, E é uma, um processo. e uma baita autorresponsabilidade requer também, porque você traz para você essa responsabilidade de não ficar esperando que as circunstâncias mudem para você mudar, né? Então requer Uhum, maturidade emocional aí também. E é um uhum, processo. E é nessa que a gente entra, né? Quando a gente pode conseguir ajudar essa mulher a ter recursos para lidar com as suas limitações e ajudar também a potencializar o que já são pontos fortes, né? Porque, gente, as características que a gente desenvolve a partir de cada ferida emocional não são só ruins, existem as positivas também. Então, sim. a gente deve usar as potencialidades a nosso favor para crescimento pessoal e deve aprender a lidar com as limitações para que aquilo não te estagne, né? Então é importante a gente olhar para os dois lados, nada é tudo só bom, nada é só ruim. Então aproveitar mesmo, usar as potencialidades a seu favor para crescer, para desenvolver, e aí se precisar de ajuda, estamos aqui, né? Para atendimento individual, para os grupos terapêuticos, para poder ajudar você nesse caminho de não só ter o conhecimento de o que te afeta, o que te limita, o que te potencializa, mas também ajudar a trazer recursos, porque o método que a gente trabalha é esse de trazer recursos tá? Neuropsicológicos mesmo, isso, porque a neuroplasticidade é um trem fabuloso. Então, quando a gente aplica o método TPM, a gente está ensinando o seu cérebro a encontrar novas trilhas neurais,
para que Sim. aquilo seja mais fácil, para que se você consiga realizar o que você gostaria, né? Então, é nisso que a neuroplasticidade vai ajudar a gente. E esse método que a gente trabalha é esse. Então, não é só a gente escutar a cliente, ouvir a história, identificar na história a ferida emocional. Tudo isso é bonitinho, mas na hora de recurso mesmo, de ganhar recurso, para você tomar posse da sua vida mesmo e fazer dela o que você quer que ela seja, aí entra a neuroplasticidade com a técnica do método TPM. Aí que é o diferencial, né, gente? Não é só ouvir, identificar, porque uma coisa é o consciente, outra coisa é o que o seu cérebro está trabalhando ali no piloto automático. A Exatamente. maturidade. Sim. Ah, tá. Mas é guerra diária que você escreveu aí, Cícera? Eu não entendi. A maturidade é uma bênção, né? É uma maravilha. E realmente, em geral, né? Em geral, as pessoas vão ficando mais maduras e vão ficando mais tranquilas. Mas tem muita gente que está rodando o software padrão ali de fábrica que não desenvolveu essa maturidade ainda. Então, estamos aí para Exatamente. olhar para isso. Às vezes o tempo passa, né? O tempo vai passando, passando, e a pessoa espera mudar sozinha, né? Espera que os outros mudem, né? E ela vai Uhum. empurrando a vida com a barriga, vivendo as mesmas É, situações por conta daquele comportamento repetitivo, né? Eu fiz uma sim. analogia recente, né? Que a gente comparando essa questão da neuroplasticidade, o caminho neural, como um pedágio emocional, né? Ah, puxa, você está acostumada a passar por ali, né? Você sempre vai porque é mais cômodo para você, você já conhece o caminho, só que você paga uma taxa por isso, né? Uhum. Você vai pagar a consequência daquilo que você está acostumado a repetir. E aí você vai ver se esse custo está alto para você, aí você vai mudar a rota. Vamos treinar esse Sim, cérebro para uma nova, né, estrada? Aí que entra essa neuroplasticidade, né? A capacidade que você tem de aprender um novo comportamento, de fazer algo novo. Se eu agir de uma forma diferente, né? Como que eu vou me sentir? Né? E aí eu vou lidar com essas novas sensações, eu vou fazer um treinamento comigo mesmo, né? Vou experimentar. Como que vai ser, né? Se em vez de eu ficar ali, né, vasculhando tudo, eu esperar e ver o resultado disso. Claro que de uma forma consciente, né? Uma forma consciente. Não esperar que o tempo mude, né? Porque o tempo não vai mudar, né? O tempo vai continuar indo, né? É aquela coisa que a gente fala, né? Se você não resolveu hoje, o aqui, o agora, é a única certeza que você tem. Eu gosto muito da doutora Ana Beatriz, ela é uma neuropsiquiatra, algo assim, psiquiatra, né? neurocientista, psiquiatra, né? Ela fala, olha, a Uhum. certeza que você tem é do aqui e agora. O amanhã vai depender do que você faz hoje. O que você quer esperar do amanhã. É agora que você tem que fazer, né? Novas atitudes, novos caminhos, novos comportamentos, né? Tomar novas decisões hoje, né? Sim. Mônica, tá por aqui, seja bem-vinda. Mônica Souza, linda. Faz sentido para vocês, meninas, esses comportamentos? Acho que é uma das feridas mais densas, né, Gi? Então, Claro que com todas, né? certeza. Todas são, né? Mas a da traição é muito densa porque esses comportamentos, eles não ficam ali escondidinho como da abandono, né? Que a gente se Uhum. recolhe, fica com medo ali, né? São que vai para a ação de uma forma errada, né? Essa Uhum. ferida te Sim. lança para uma ação de uma forma impulsionada ali, errada, né? Que vai te prejudicar, né? Uhum. De Exatamente. imediato, às vezes. Exatamente. Ela acaba sendo mais profunda por causa disso, porque não tem como esconder, né? Em toda a vida dela, isso retrata ali, tá à vista, né? Então, é dolorido mesmo, dolorido sair desse lugar e se observar nesse lugar, né? Do quanto aquilo está afetando a vida dela e prejudicando Uhum. as dinâmicas de relacionamento dela, quando começa até a prejudicar no trabalho, né? Sim, E tudo mais. E os relacionamentos amorosos nem se fala, né? Porque é onde grita mais. sim. Como confiar novamente, né? Como dar um voto de confiança, né?
Na minha terra, eu sempre escutei minha mãe falar. Eu falo na minha terra porque o pessoal do Nordeste, eles são bem assim, né? Contundentes. Não tem... Como que é, gente, o ditado? Papa nas línguas? Como chama que fala? Tem papa na língua. Não tem, eles falam assim, né? Joga o assunto assim. E fala, poxa vida, uma vez traído, traído para sempre, nunca mais vai Sério? mudar. Tem essa Nossa, coisa, né? Eles têm essa coisa de caramba. imediatismo, né? E o caminho para a gente mudar isso é a permissão, né? Se permitir trabalhar o auto-perdão, trabalhar com esse medo, né? Com essa insegurança, praticar o exercício de soltura, né? Soltar, né, as amarras, né? Puxa, que tá te prendendo, né? E eu consigo mudar, tipo, de um dia para o outro, assim, um caminho, uma estrada que eu caminhei a minha vida inteira inconsciente. Não consegue, não consegue. É um caminhar dia após dia. Você tem que começar, igual subir uma escada. Você não sobe todos os degraus de uma vez. Tem que começar pelo primeiro, né? Dar um voto de confiança para você mesmo, em primeiro lugar, né? Eu vou confiar em mim, que eu vou me permitir fazer algo diferente hoje. Primeiro, o voto de confiança começa por você, Sim, né? exatamente. Eu vou me dar um voto de confiar, que eu vou confiar naquela pessoa mais uma vez. Eu não digo de dar oportunidade em relacionamentos abusivos, em chefes abusivos, não nessa questão, mas em pequenas atitudes do dia a dia, que você acha que está te sobrecarregando, te causando um sofrimento por conta dessa sensação de que alguma coisa está por trás, né? Aquela Uhum, sombra, né? É uma sombra, né? Que uhum, fica ali pairando, né? Trazendo uma influência pro seu cenário de vida. uhum. A Cícera tá falando alguma coisa? Tá dizendo para nós aqui que Tem lá no prega na Ceará língua. tem prega na língua. Prega na língua. É algo assim, o pessoal fala, né? Desse Lá em jeito, de uma forma Pernambuco, lá bem no Nordeste, é assim que fala, Cícera. nordeste, né? Que legal. Sem prega na língua. Não ouvi essa daí, não. Sem prega na língua. Faz sentido. Porque ela é pregada lá no fundo. Tem Faz sentido, língua solta. gente. Pois é, meninas, vocês conseguiram se identificar aí, conseguiram perceber como isso pode afetar negativamente sua vida e olhar para isso com mais carinho, né? E olhar para si também com menos rigor. E o quanto ser rigorosa consigo mesma só atrapalha a sua vida e só Uhum. deixa você mais sobrecarregada. Então, não é um bom caminho. É, a gente já falou aqui nas outras semanas, né? Hoje é a última live de agosto. A gente já trouxe todas as feridas emocionais. Então, se você perdeu alguma live que a gente já tratou aqui, da ferida emocional do abandono, da rejeição, da injustiça, da traição e esqueci uma. Da rejeição, da Injustiça, injustiça, do injustiça, abandono. E da humilhação. da É que essa humilhação. é a que eu tenho. Essa daí eu esqueço mesmo, porque eu não sinto nada disso. Essa é que eu esqueço mesmo. Nós já falamos aqui de todas as feridas emocionais. Então, se você perdeu Sim. alguma dessas lives, volta lá no feed. Também consegui finalmente reaver o meu canal do YouTube, subir lá as lives também, se você preferir. Então, dá uma conferida lá que a gente trouxe bastante características, bastante informação a respeito de como identificar isso em você mesmo e como você pode sair desse lugar de dor, que as nossas feridas emocionais vieram para a gente ressignificar essa dor latente, porque enquanto não forem vistas e curadas, será um padrão na nossa vida. A gente continua rodando esse software de programação. Então é bem importante olhar para isso e ver como que podemos usar os pontos fortes e não se limitar pelos aqueles pontos mais fracos. Tendo dito isso, palavras finais, minha amiga. Bora lá, né? Vamos concluir aqui, né, a nossa proposta de hoje. Estou muito feliz, grata, né? E quero dizer para todas que estão nos acompanhando, as meninas que interagiram aqui com a gente, né? Que vocês fazem toda a diferença. E parabéns por se permitirem, né, nos acompanhar, porque não é mais sobre nós, né, Gia? É sobre a mensagem que a gente carrega, né? De trazer conhecimento, de trazer aqui, né, clareza, né? De repente
você sempre quis esconder que sente isso, de repente você ouvia e fala, nossa, tem um caminho, as meninas disseram, né, que eu consigo, que é possível, né? A gente levando vocês para esse nível de consciência, a gente já cumpriu aqui uma parte muito grande da nossa missão, né? Exato. Que é mudar, eu quero sair desse lugar, né? Procura aí, né, os recursos que você consegue, né, se abrir. Pode ser em uma roda terapêutica, pode ser em uma vivência com a gente, pode ser no chamando individual, ou até mesmo um outro profissional da saúde mental, emocional. Porque se é uma ferida, se dói, se sangra, se causa dor, eu tenho que procurar a cura, certo? Então eu vou ter que procurar alguém que possa me ofertar aí esse cuidado, né? E quem é essa pessoa? Tem que ser alguém que você confia, porque é a sua história de vida, né? É a sua história de vida. E olhar para tudo isso, para a sua história, com muito carinho, né? Sem procurar culpados. Não é porque papai traiu mamãe, mamãe traiu papai, enfim, a tia, o vô, né? Tem pessoas que trazem uma história hereditária, né? E o vô traiu a avó. Aí o pai traiu a mãe. Ela tá esperando já a traição dela, porque já tá aquele caminho traçado, né? Já tá ali, né? E não é só na parte de relacionamentos amorosos, né? Às vezes é na parte financeira, é o empresário, né? Você não consegue fazer negócio com ninguém, porque tem uma história na família de que alguém, né, traiu ali, fez um roubo na família e levou a parte, enfim, da herança, do valor que fizeram acordo junto. São cada história que a gente ouve, né? E que leva essa pessoa a não confiar nunca mais em ninguém. E vive nessa dor, nesse sofrimento, né? Então, meninas, há um caminho de cura, né? Procure, né, curar isso para que você não espere a vida resolver, passar. Os dias vão passando, né? E você vai virar o próximo ano sentindo isso, o próximo mês, né? Tá acabando o mês, né? O próximo mês. Falei ano, gente. O ano tá acabando, tá na minha cabeça que o ano tá acabando. Tá Eu tô voando vendendo, mesmo. né? O próximo mês vai iniciar e você com todo esse sentimento de novo, né? Vamos fazer algo novo para que novos resultados apareçam, né? Sim. Abrir espaço nesse coração para que o novo chegue, né? Um novo comportamento, uma nova atitude. E vamos propor aqui, né, minha amiga, um convite, né? Um convite muito especial. Além de uma sugestão que a gente anotou por aqui, né? De você fazer um exercício durante a semana, né? A gente vai divulgar por esses dias a nossa próxima série de lives, né? E enquanto isso, você pode fazer uma prática muito dinâmica, né? Simples. Você vai escolher alguém que você vai dar um voto de confiança ou numa atitude sua, né? De que forma que a gente pode fazer isso? Pode ser na sua mãe, no seu filho, no esposo, sei lá, no chefe. Uma atitude sua que te gera muita desconfiança, né? Que agora, com esses conhecimentos, você sabe que é isso, né? E você vai trabalhar isso, você vai anotar o que você sente, aonde isso te incomoda, quais são as... Perdão, gente, a minha cachorra tá cirandando por aqui, estão ouvindo os latidos? Você vai anotar, né? Você vai fazer essa técnica de autoconhecimento, né, Gi? Você tem uma sugestão aí, alguma coisa para acrescentar, complementar? Ah, eu já falei para elas, só relembrando aí, observar em qual momento, né, você quer manter o controle, quer ter tudo na sua rédea aqui, na rédea curta, né? Porque isso é um exercício interessante de autoobservação, porque muitas vezes a gente não se percebe nesse lugar de controladora. Então, é já um lugar interessante de a gente olhar se a gente é assim. Então, observa, tem esse olhar mais atento, se há alguma coisa aí na sua dinâmica diária que você quer manter esse controle, essa rédea curta. Observa se existe esse momento de você só do seu jeito que é bom, ninguém sabe fazer tão bem feito quanto você. Então, observa se você também está sendo inflexível nos seus pontos de vista, se ninguém consegue te dissuadir de ao contrário. Porque se a gente é muito fechada para o diálogo também, a gente acaba tendo dificuldade de comunicar as próprias preferências também. Então, um exercício de autoconhecimento mesmo, viu, gente? Fazer essas observações, auto-observações, né? Para que consiga cada vez mais ter essa percepção de como eu sou, como eu penso, como eu sou diante das pessoas, eu levo a minha verdade.
ou eu uso uma máscara social. Então, tudo isso são reflexões interessantes para se fazer e se perceber como ser aqui nesse contexto, né? Suas E, perdas e e ganhos, né, Gi? exatamente, tudo na vida é assim, né? Então, a partir do momento que nós vamos prestando mais atenção nisso, a gente consegue sair daquele lugar de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E é importante entender que eu posso escrever a minha história diferente a partir de agora. Eu não preciso ser como sempre fui, de repente aceitando que era aquilo, destino, determinismo. Não, eu posso a partir de agora, ainda mais com os avanços neuropsicológicos que está rolando aí nos dias de hoje, a ciência já mostra que a gente pode ser o novo eu, né? Isso é possível. E se tem aquela pessoa que fica o tempo todo querendo te trazer de volta para o lugar que você foi, você esteve, você pode dizer assim, meu, eu não quero mais estar nesse lugar, eu não quero mais ser essa pessoa, então se você for ficar me lembrando o tempo todo de quem eu era, não dá para continuar convivendo com você, simples assim. Porque a gente precisa de gente que coloca a gente para cima, né? Eu sempre gosto de acreditar que a pessoa possa ser uma nova pessoa a partir da decisão Sim. de ser uma nova pessoa, sabe? E a gente não tem que ficar lembrando de onde ela veio o tempo todo, de quem ela era. E isso é contraproducente, porque você não deixa ela ser autêntica com você, né? Muitas vezes as pessoas que têm essa desconfiança absurda das outras pessoas, ela tá sempre achando que ela vai ser enganada, passada para trás, né? E eu sou aquela pessoa que gosta de confiar na pessoa até o momento que ela pisou na bola comigo. Se ela mostrou que não é digna de confiança, aí, meu bem, ela nunca vai ouvir uma confidência minha novamente. Mas se ela não foi leal com outra pessoa, outras pessoas antes de mim, ou no mesmo ciclo que nós e tal, para mim isso não é relevante. O relevante é como ela é comigo, né? Dando esse direito da dúvida, né? De não vou colocar um rótulo em você, taxar você como desleal ou infiel, sendo que comigo você pode querer ter uma conduta nova, diferente. Então, ter assim é tão mais leve, vocês não têm noção. Porque a gente não fica esperando o tempo todo que a pessoa vai te passar uma rasteira e tal. E aquela assim, né? Quanto mais leve você for, mais flutuando você tá e menos fácil de passar uma rasteira você fica, entende? Faz sentido? Pra mim faz um Muito. pouco de Mas lógica. faz Eu sim, espero que sim, vocês sim. tenham pegado a lógica aqui. Porque é muito Faz mais leve. Muito, muito mais leve. Faz sim, amiga. É sempre sobre a atitude do outro, é sobre o outro, né? Nós que vamos fazer Uhum. nossas escolhas, né? Resumidamente, né? Isso, né? A gente fica sofrendo demais antecipadamente, né? Sem a coisa ter acontecido, ou pelo que a gente viu do repertório do outro, né? Que a Uhum. gente possa, meninas, escrever as nossas próprias linhas, né, na nossa nova história, né? É possível reescrever, né? Uma nova história para nós. Eu preparei uma música aqui, mas meu computador caiu aqui na internet, eu não consigo agora. Mas eu quero reforçar um convite aqui, né? E é importante a gente estar falando abertamente sobre esses assuntos num lugar seguro e acolhedor, né, Gi? E eu e a Gi, né? A gente está com uma vivência agendada para 27 de setembro. E a gente quer deixar esse convite aqui especial para vocês, meninas, que estão vendo a live, que nos acompanharam, quem vai ver posteriormente também, né? Esteja com a gente, vai ser um momento lindo, onde a gente vai acolher a nossa natureza feminina. Principalmente nós, mulheres, né? A gente é pura emoção, porque a gente tem hormônios, né, ali oscilantes, né? E Né? muitas das vezes a gente se perde no processo do dia a dia, porque a gente não consegue ver as potencialidades que há em nós, né? O tempo certo de agir, como fazer as coisas, né? No seu tempo, no seu momento, respeitando, né? O nosso universo, né? Então a gente vai falar sobre coisas de mulheres, né? Então é para mulheres a partir de 12 anos, estejam lá com a gente, um café da manhã incrível, técnicas terapêuticas, um workshop, onde você pode vivenciar ali experiências, né? Do autoconhecimento, buscar dentro de você. A gente vai te conduzir em técnicas para isso. Vai estar com a gente também a aromaterapeuta Fabiana Lopes, né? E será uma vivência incrível. Ela vai fazer demonstrações ali, né? De como a gente cuidar, né?
na nossa vida diária através dos aromas terapêuticos, né? Às vezes sente uma dor, você vai buscar um dipirona ali, né? Existem Né? formas mais leves, meninas, para a gente lidar com as nossas dores da vida, né? Claro que tudo depende, né, do conhecimento que a gente tem, né? Então a gente quer fazer essa partilha incrível com vocês. Todas estão convidadas, serão muito bem-vindas e será uma honra dar um abraço em vocês. Mônica, quero te ver por lá, viu? Me chama aqui para a gente resolver aí como que a gente vai fazer. E é isso. Olha, Por hoje. hoje à noite, nosso grupo de acolhimento, nossa Sim. salinha de acolhimento. Não Verdade. percam, estaremos Verdade. firmes e fortes. Tá ouvindo aí, amiga? Conseguimos música, maravilha. Faça um favor, se cuidarem. Né? Coragem pra viver. Preciso ter coragem. Meninas, precisa de ter coragem, mas é possível. Um grande beijo para vocês e até semana que vem. Gratidão, minha amiga, por mais essa entrega. Fechamos aqui o ciclo hoje da série Feridas Emocionais. Fechamos as feridas hoje, foi grandioso. Esse mês aqui foi muito bom. Obrigada pela sua companhia, essa partilha de sempre, essa união que nos fortalece. Que nós estejamos mais em setembro aí juntas, firmes e fortes. E o fim do mês, a nossa vivência nos aguarda e aguarda nossas companheiras, nossas queridas preciosas, para aquele abraço que a gente adora. Até. Deus quiser. Tchau, tchau, meninas. Um beijo, feliz manhã e com muita paz para todas vocês. Beijocas. Tchau. Tchau.